Gentes boas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei por que tem tantas cadeiras vazias aqui na frente e lá no fundo tudo cheio. Os da casa, então, estão convocados a sentar mais para frente. Não tem ninguém da casa aí, gente. Vamos da casa, senta aqui mais aqui para frente. Vamos, gente, vamos começar a falar o nome. Vamos aí, obrigado, Luciano, tá puxando. Aí, ó. Aí agora aquele momento que tu pula uma cadeira e pensa assim, não, agora o pastor nem vai notar. Eu tô olhando, eu vi que tem gente que não saiu do lugar. Vamos, Leandro, puxa tua família aí. Ao menos que já completou, se já completou, vai ficar. Gente, tá todo mundo ouvindo bem? Sim, lá no fundo, Lidia e Sérgio, os últimos lá, estão ouvindo bem? Para a semana que vem, a ideia é todo o sistema de som está instalado, está ajeitado, mas isso não é o mais importante. Nós estamos felizes porque estamos aqui. Finalmente estamos aqui. Louvado seja Deus. Amém? Gente, eu quero iniciar esse nosso tempo aqui então, nosso primeiro culto desse ano de 2022, nosso primeiro culto na nossa casa nova, ainda que não é a inauguração oficial, né? Mas estamos aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 115. Salmo de número 115. E nós faremos a leitura apenas de um versículo. Eu creio que a maioria de nós sonhávamos com esse templo, sonhávamos com esse local, com esse ambiente de culto, e alguns até literalmente sonhavam com esse lugar, de botar a cabeça no travesseiro, fechar o olho e sonhar, vir as imagens de como ficaria pronto isso daqui. E gente, uma vez aqui dentro, né, eu todo dia, na verdade, estava vindo aqui e olhava e orava e sonhava com algumas coisas, pensava como ia ficar, e o coração do pastor de vocês ele se enche de alegria por estar aqui, mas é uma alegria convicta de que a razão de estarmos aqui não é a placa da nossa igreja, não é os indivíduos que fazem parte dessa igreja, mas a razão de estarmos aqui é a glória do Senhor. A Bíblia nos ensina que é através da igreja que Deus decidiu manifestar a sua multiforme graça. Irmãos, esse lugar, nós vamos meditar muito sobre isso nos próximos sermões, mas esse lugar deve ser um lugar onde Cristo é revelado, onde a glória de Deus é manifestada, onde a presença de Deus se faz de fato presente. Deus está aqui conosco, e se Ele está aqui, não tem ninguém mais importante. Se Ele está aqui, não tem ninguém que é mais digno de ser lembrado, adorado ou glorificado. E é isso que esse texto nos diz. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Não a nós, toda a glória ao Senhor. Eu não preciso dizer, e se falasse, eu falharia em mencionar todos, mas todos que de alguma forma estiveram envolvidos, foram usados por Deus, para que esse templo estivesse em pé, e tivesse condições de fazermos o culto hoje aqui. Mas o peso, a relevância, o lembrete, a importância não é de nenhuma dessas pessoas. Apenas o Senhor é o dono de toda a glória. Então, irmãos, se isso é verdade, se Cristo realmente está vivo,
Isso precisa despertar algo em nós. Isso precisa fazer com que a gente encare aí, tome todo esse incentivo de mudança de vida, que é quando muda um ano, a gente pensa agora tudo vai mudar. Que a gente possa pegar então esse incentivo que tem, 2022, novas metas, novas dietas, não sei, né? Mas que a gente possa pegar esse incentivo e buscar a Deus de uma forma diferente. Nos tornar a igreja que Deus deseja que sejamos. E nós começamos tendo a consciência de que Ele está aqui. É porque Ele vive que nós estamos aqui. É porque Ele vive que nós construímos um templo. É porque Ele vive que nós estamos aqui com as nossas Bíblias. É porque Ele vive que nós estamos aqui meditando na Sua palavra. É porque Ele vive que nós iremos orar. E é porque Ele vive que nós iremos cantar. É porque cremos que Ele vive que nós vamos render as nossas vidas a Ele nesse momento. Então eu quero convidar aqueles que creem que Ele está vivo, para que nós possamos iniciar o nosso primeiro culto público, o nosso culto como igreja, possamos iniciar o nosso tempo cantando, que nós cremos que Ele está vivo. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar com você nesse momento, e após, nós iremos cantar. E mais do que cantar, no sentido de colocar palavras para fora, mais do que cantar, tentando combinar notas, ritmos ou afinação, porque a maioria de nós nem sabe, nem tem ideia do que é isso. Mas nós iremos cantar porque é a resposta que há em nosso coração, um louvor àquele Deus que está vivo, e não só vive como está aqui, entre nós e em nós. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui. Queremos agradecer ao Senhor porque nas mínimas coisas o Senhor esteve cuidando das nossas vidas. O ano de 2021 acabou com muitas lutas, muitas vitórias, muitas coisas boas e com certeza muitas coisas ruins. Mas o que nós temos convicção é de que em nenhum momento o Senhor nos abandonou. É que o Senhor esteve ali agindo em todo o tempo, em todas as coisas, para o bem daqueles que te amam. E aqui está um povo que te ama, Senhor. Aqui nessa igreja está reunido e irá se reunir um povo que ama ao Senhor, que crê que o Senhor está vivo e que é afetado, que é movido, que é iluminado por esse entendimento. O Senhor está vivo. A nossa esperança não está nas circunstâncias, nas pessoas ou nos lugares. É porque o Senhor está vivo que nós cremos no amanhã. É porque o Senhor está vivo e que a Tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã, que nós podemos enfrentar o próximo dia. Deus, nós não queremos agora esquecer dos nossos problemas, das lutas que tivemos, que deixamos em casa talvez. Pelo contrário, nós queremos aqui como família, como igreja, como um corpo, nós queremos render tudo ao Senhor, oferecer, ó Deus, as nossas chagas, as nossas marcas, como oferta ao Senhor, compreendendo que são oportunidades para glorificarmos o Teu nome. Ah, Deus, nos perdoa porque tantos de nós abandonamos isso ao longo do período que ficamos sem o tempo. Perdoa-nos, Senhor. Nós não estamos aqui como quem fomenta uma postura hipócrita. Não, desde já nós estamos aqui reconhecendo que nós falhamos. Muitos de nós não sabiam o que era congregar com a igreja. Congregava em tantos outros lugares, mas não com a igreja. Senhor, nós estamos aqui pedindo que o Senhor traga a nossa memória, traga a nossa lembrança, a realidade de que Tu estás vivo. Que possamos cantar, que o Senhor
como Teu Espírito Santo faça brotar em nossos corações, e que isso transborde pelas nossas bocas, e que com uma só voz nós possamos adorar, louvar o Teu nome, cantando, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é a nossa oração, para a glória do Teu nome. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Amém, Senhor. Ele vive. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Vamos lá, Jesus. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, Senhor.
todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, Senhor, só tu és santo, dono das nossas vidas, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, cante para ele, cante, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro, Senhor, em nossas vidas, declaramos aqui. Cada irmão, cada irmã, declara agora, neste momento, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu é o Rei, Tu é o Todo-Poderoso, Tu és eu sou. Tu é o dono de nossas vidas. Nada acontece por acaso, Pai. Sabemos disso. Que esse local seja um local para te adorar, te louvar, te exaltar, Senhor, te exaltar o tempo todo, Pai. Que possamos orar aqui sem cessar, Pai. Em nome de Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém, Senhor. Antes de partirmos para o sermão, eu tenho dois avisos, um junto com o outro aqui, mas o primeiro é relembrar então o desafio que foi feito à igreja de lermos a Bíblia toda nesse ano. Foi disponibilizado um plano, uma ideia, uma sugestão de leitura cronológica. Se você não tem o plano e deseja, você pode procurar o Silvano, que ele vai providenciar para você. A igreja fez uns blocos de nota, que tem aqui os coisinhas, aquele que eu esqueci o nome de novo, os bonitinhos, como é que é o nome? Os post-it. Tem jeito de falar isso de uma forma máscula, né? Post-it, tá? E tem bastante folhas, então a ideia que foi feito isso é para incentivar você a tomar nota da sua leitura, a você escrever as suas dúvidas, anotar as suas percepções, suas impressões acerca do texto, a você escrever até mesmo orações. Tantas vezes a gente recebe respostas de oração, seja sim ou seja não, né? Mas nós nos esquecemos, e às vezes, por não lembrar do que Deus fez, isso acaba apagando da nossa consciência que Ele pode fazer ainda muito mais. Então essa é a ideia, mas especialmente vem com um incentivo, o desafio de você ler a Bíblia, de você ler a palavra de Deus. Na capa desse bloco aqui então está escrito: não há um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade. É uma frase,
uma citação do autor A.W. Tozer. E aqui embaixo tem uma frase que você vai ouvir, uma afirmação, algo que você vai ouvir muito durante esse ano: que o reino avance. Depois, se tiver mais algum aviso que eu deveria dar aqui e estou esquecendo, você pode me lembrar. Hoje nós iniciaremos uma nova série de sermões. Ano novo, nova série. E o título dessa série é bem sugestivo: desafiador, confrontante, a igreja que queremos ser. Algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa simples, no fim de um culto, ou no início, eu não lembro, é irrelevante. Mas foi colocado então nessa pesquisa duas perguntas que as pessoas da igreja deveriam responder. A primeira pergunta era: você deseja... Agora eu lembro exatamente como era a pergunta, mas a pergunta era: você acha que ter um templo maior é uma coisa boa? Acho que era essa a pergunta. Você acha que ter um templo maior é uma coisa boa? A segunda pergunta era: qual é as suas expectativas a respeito da igreja? Que tipo de igreja nós queremos ser? As respostas foram preocupantes em algum aspecto, porque além de muitos não responderem a pesquisa, outros responderam só a primeira: sim, é bom. Tá, mas e aí? Que tipo de igreja a gente quer ser? Teve gente que entregou a folha com a segunda resposta em branco. É como se a gente não conseguisse sonhar com o que nós queremos alcançar, que tipo de igreja nós queremos ser. E isso muitas vezes se deve ao fato de nós não meditarmos na palavra de Deus, não meditarmos no que a Bíblia ensina sobre igreja. A minha oração é que o nosso desejo seja ser igreja de acordo com o que a Bíblia diz que é igreja. Quase 100% eu posso dizer aqui que eu tenho de certeza que você já cruzou com um crente maluco, com uma igreja maluca, doida, que fala umas coisas que a Bíblia nunca disse, promete o que Deus nunca prometeu e entrega aquilo que Deus não está entregando. Eu sei que tem muita falcatrua, eu sei que tem muita loucura no meio dito evangélico nos nossos dias, mas isso não quer dizer que esses comportamentos, essas ideias estão representando a igreja bíblica. Uma resposta interessante que eu li nessas pesquisas foi alguém que disse assim, na primeira pergunta: você acha que é bom termos um templo maior? A pessoa respondeu assim: não. Aquilo me chamou a atenção. Na segunda resposta, a pessoa disse assim: porque Deus não está preocupado com quantidade. A gente pode ser igreja num lugar bem menor, não precisa fazer um templo desse tamanho. E é verdade, em partes é verdade. Algo que você já ouviu muitas vezes da minha boca é que nós somos igreja dentro de um templo, um prédio como esse. Nós somos igreja dentro de uma garagem. Louvado seja Deus pela vida do Leandro e da Mirti, que emprestaram e doaram, e a gente se adonou muitas vezes da garagem deles. Agora vocês podem pegar de volta, fica à vontade, tá? Sintam-se em casa. Mas a gente é igreja dentro de uma garagem, e a gente é igreja reunidos embaixo de árvore, como foi o domingo, não foi domingo passado, domingo retrasado, no culto de batismo, onde nós celebramos a ceia do Natal e celebramos ali batismos. Nós somos igreja. Então, de fato, não é isso que nos torna igreja, é a Bíblia que nos torna igreja, se estamos andando de acordo com ela. Então, qual é a igreja que queremos ser? Qual é a igreja que você quer ser? Qual é a igreja que você quer fazer parte? Nós precisamos ser intencionais se quisermos chegar lá. Precisamos ser intencionais. E eu quero aqui, eu preciso dizer isso porque provavelmente alguns já viram e estão pensando, pastor com Bíblia rosa, né, feminina. Essa Bíblia aqui é a primeira Bíblia da Joana. Eu comprei para ela. Ela é na versão NVI,
que foi a primeira Bíblia a versão que eu li a primeira vez, a Bíblia inteira, após a minha conversão. E intencionalmente eu estou criando um caminho pelo qual eu quero ensinar ela a trilhar. Eu quero tratar essa Bíblia, a palavra de Deus, eu quero deixar um testemunho para ela, para minha filha, de que da forma como eu trato essa Bíblia, ela também deverá tratar. Nós precisamos ser intencionais. Ontem, eu comecei com a Joana, fiz esse propósito de ler para ela a Bíblia toda. Então, é esse desafio que nós como igreja estamos fazendo, a Joana entrou junto, não tem escape para ela. Nós vemos no texto base, então, da nossa série, Atos capítulo 2. Eu agora tenho uma boa desculpa para demorar para achar os textos, porque essa Bíblia é nova. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós faremos a leitura. É essa Bíblia rosa aqui com flor que você vai me ver carregando todo esse ano. Eu vou pregar com ela, eu vou fazer as visitas com ela, eu vou ler nela. É essa Bíblia rosa que vocês vão ver. Atos capítulo 2, o versículo 42 em diante diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, exclamamos, Espírito Santo, ministra em nossos corações nesse momento. Tu que é o Espírito da verdade, ministra a verdade em nós. Que possamos ser uma igreja aprovada pelo Senhor. Não é um templo que nos define. Não é o tipo de carro que nós dirigimos ou a forma como nós nos vestimos. Não é o jeito que a gente fala, canta e até mesmo ora. As boas obras, as obras exteriores de piedade serão só consequência de uma igreja verdadeiramente aprovada pelo Senhor. É esse tipo, é essa igreja que queremos ser. Então, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando e falando em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Nós iremos, ao longo dos próximos domingos, meditar nesses versículos, 42 até o 47. Temos uma jornada maravilhosa de meditação na palavra. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Você vai perder se você não vier. E você vai dizer às vezes assim, ó, não, eu sei que eu estou perdendo. Não, não sabe, porque não estava aqui, como é que vai saber? Não sabe. Eu desafio você a pegar esse incentivo de virada de ano e a virar a sua vida com Deus, a fazer um propósito com Deus, a colocar Deus como prioridade, acima de todas as coisas, arriscar aquilo que vem primeiro na sua agenda e colocar o Senhor. E ao longo dessa série, nós iremos conversar sobre coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero meditar com você aqui na palavra de Deus é sobre essa primeira partezinha do versículo 42. Eles se dedicavam. Algumas versões vão dizer
eles perseveravam, eles se doavam. Mas a pergunta que surge é: por que se dedicavam? Por que eles se dedicavam como diz o texto, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações? Por que eles se dedicavam a isso? O que movia esses homens? O que trazia o encorajamento dessas pessoas a se dedicarem, a perseverarem em todas essas coisas? O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Então nós acabamos de ler no dia 24, alguns no dia 25, porque era para o Natal, então é um atraso aceitável, né? Ler no dia 25 mesmo. Mas nós acabamos de ler, foi um desafio de pré-escola aí para os crentes, ler então o Evangelho de Lucas no mês de dezembro, um capítulo por dia. Atos aqui é uma sequência direta do Evangelho de Lucas. Foi o próprio Lucas que escreveu. É como se fosse o segundo volume. Enquanto em Lucas ele relata o Evangelho de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua obra, o seu ministério, a sua morte, ressurreição, a promessa de que voltaria, nós vemos em Atos então a continuação direta disso. Tanto é que Atos no capítulo 1 inicia com Jesus conversando com os seus discípulos e subindo aos céus. É naquele momento que eles ficam parados, olhando, atônitos, também quem não ficaria, vendo Jesus subindo aos céus, e aparecem dois anjos e questionam: por que vocês estão olhando para o céu, homens da Galileia? Esse mesmo homem que subiu, descerá, e da mesma forma que subiu, ele descerá. Nós vemos uma continuação direta. No capítulo 1, versículo 8 do texto de Atos, nós vemos uma promessa. A promessa daquele Senhor que subiu aos céus, voltou para o Pai, enviaria um outro encorajador, um auxiliador, o conselheiro. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui há a promessa desses discípulos, dos apóstolos, daqueles que criam no Senhor Jesus, serem revestidos com o poder do alto, serem revestidos com o poder do Espírito Santo. E isso é algo extremamente importante. Não existe igreja sem o revestimento, sem o poder do Espírito Santo. Você, crente aí, está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em seu coração? Não há igreja sem isso. Alguém já disse certa vez uma frase muito que nos provoca, que nos desafia demais, que em muitas igrejas, se for retirado o Espírito Santo, talvez elas nem sentirão diferença nas suas atividades, porque fazem tudo muito bem sem o Espírito Santo. É a realidade, por exemplo, que Jesus adverte, que Jesus exorta a igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse. Imagine comigo a cena: Jesus Cristo, o Senhor da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que deveria ser o centro, aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele diante de quem nós devemos nos prostrar e reconhecer que Ele é e nós não somos nada, está do lado de fora batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. Fala sobre comunhão. Não existe igreja sem a plenitude, sem a presença, sem o revestimento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há poder. Sem o Espírito Santo não há ousadia, não há intrepidez ao pregar a palavra, não há nem coragem para abrir a boca e falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, não há em mim e em você a disposição em evangelizar aquele que está perdido ao nosso lado. Sem a iluminação do Espírito Santo, não há em mim e em você a disposição de construir uma ponte através de um assunto aleatório que surgiu, para pregar Jesus Cristo,
Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos aqui então que chega o dia, a promessa se cumpre. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A minha ideia aqui não é entrar nos detalhes desse texto. Se você fizer uma oração boa e dedicar um pouquinho de atenção, lendo o capítulo 2 inteiro, você vai perceber exatamente o que está acontecendo aqui. Mas aqui está a promessa se cumprindo. O Espírito Santo desce, rasga o céu, toma aquelas pessoas, toma o coração daqueles homens e mulheres que estavam reunidos orando e esperando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Ali acontece um milagre extraordinário. Eles começam a falar em outras línguas, e aqui não é o dom de línguas que Paulo fala à igreja aos Coríntios. Aqui são outros idiomas. O texto vai nos revelar que havia muitos judeus que eram descendentes de Abraão, mas que moravam em outras regiões e já nem mais falavam a língua original hebraica. Já estavam se comunicando em outros idiomas, em outros dialetos dos povoados ao redor. Eles não entendiam mais o idioma natural do seu povo. E o que o texto então está nos dizendo é que, capacitados pelo Espírito Santo, um milagre acontece, e essas pessoas que não entendiam aquela língua estavam ouvindo na sua própria língua, estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, estavam testemunhando. Tanto é que a postura deles é: como assim? São homens iletrados, são homens comuns. Como assim ele está falando o meu idioma? Eles nunca saíram daqui, não tinha como aprender. Como eu estou ouvindo no meu idioma? Um milagre aconteceu. Obviamente, como a gente vê ao longo do ministério de Jesus, sempre teve os céticos que diziam: da onde? Nós vemos a promessa do Espírito Santo se cumprindo. Aqui nós temos o oposto do que aconteceu no Antigo Testamento, na Torre de Babel, aonde por um motivo orgulhoso o povo se junta e Deus vem e separa, confundindo as línguas. Aqui nós temos Deus tocando o coração de pessoas orgulhosas e humildemente enviando a pessoa do Espírito Santo aos corações. Deus está unindo um povo, Deus está unindo a sua igreja. Do versículo 14 até o versículo 21 desse texto em questão, Atos 2, nós vemos Pedro explicando isso. Então ele se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como você supõe, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então perceba, isso não é um fator, não é um fato fora da curva, isso já havia sido predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito, naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro apenas explica o que está acontecendo. Essa é a pregação de Pedro. Nessa profecia de Joel, nós temos uma dualidade aqui.
nós temos uma parte dessa profecia que se cumpre no tempo presente. O Espírito foi derramado sobre toda a criatura, e toda a criatura aqui não é todo ser humano, mas todos aqueles que criam no nome do Senhor Jesus. Mas há um aspecto futuro, onde o experimentaremos apenas no reino pleno do Senhor Jesus, onde diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e fala sobre os sinais que em outros lugares Jesus já ensinou sobre o fim dos tempos. O que aconteceu que fez esse povo se dedicar, a perseverar, a permanecer ali? A partir do versículo 36, Atos 2, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Qual a igreja que queremos ser? A minha oração é que sejamos uma igreja que tem como uma de suas marcas dedicação e perseverança. O que aconteceu com esse povo para que eles tivessem essa marca? O que faz um pescador assustado e fujão, como foi Pedro? O que faz os discípulos que um dos discípulos, quando foi agarrado, fugiu pelado com medo da sua própria morte? Agora, se levantar e pregar com tamanha intrepidez, com tamanha ousadia. Algo aconteceu. A morte de Jesus havia sido determinada por Deus muito antes da fundação do mundo, mas as pessoas não creram. As pessoas que não creram nele eram culpadas pelo seu pecado, culpadas por não crer no Senhor Jesus, especialmente as que faziam parte do grupo Crucifica-o, aquele grupo que se juntou para dizer: crucifica-o. Nós vemos no relato aqui da pregação de Pedro, que Pedro está dizendo que as seitas rivais, digamos assim, dos judeus, se uniram contra Jesus. Os fariseus, os saduceus, que não concordavam, agora acharam um inimigo em comum, que se juntaram com o Império Romano, que se reuniram com os demais religiosos, e todos estavam determinados a crucificar Jesus, porque Jesus ameaçava a cada um desses grupos de forma diferente. Eles não reconheceram que o próprio Deus estava diante deles. Esses eram aqueles que estavam lá diante do julgamento de Jesus e estavam gritando: crucifica-o. É provável que nesse grupo a quem Pedro está se dirigindo, a quem Pedro está pregando, estão pessoas que preferiram Barrabás em vez de Jesus. Pessoas que gritaram: nós queremos Barrabás, o assassino que acabou matando outra pessoa numa revolta que teve pouco antes em Jerusalém. Mas algo havia mudado. O Espírito Santo tomou aqueles homens para si. É por isso que Pedro então agora se levanta. Aqui no versículo 36 que nós acabamos de ler, nós temos a conclusão desse primeiro sermão de Pedro. Portanto, que todo Israel, que todas as pessoas fiquem certos disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Alguém que em outro momento fugiu, negou. Alguns estudiosos da Bíblia até que chegam a afirmar que em algum momento, quando diante da fogueira, a última vez que Pedro vai negar Jesus,
e perguntam a ele: tu não é um dos seguidores do Nazareno? Alguns estudiosos que dizem que Pedro até chegou a falar mal de Jesus, para tentar convencer aquelas pessoas de que ele não era discípulo de Jesus. Talvez assim como você e eu fomos em um outro momento da nossa vida, ou somos hoje, covardes, fujões, medrosos, não somos perseverantes, não somos dedicados. Que fique claro, diz Pedro. E quando Pedro diz isso, ele está colocando ao seu pescoço a prêmio. Hernandes Dias Lopes diz que uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Quem manda na tua vida? Quem garante a tua vida? Pelo que você se move? Porque Gálatas 5, versículo 25, diz que se afirmamos que vivemos pelo Espírito, então nós também devemos nos mover pelo Espírito. Se eu digo uma coisa, se é algo real para mim na teoria, precisa ser comprovado pela minha prática. Não, pastor, eu tenho o Espírito Santo aqui comigo, mas ele tem muito pouco de mim, ele manda eu fazer uma coisa, eu não faço. Quando ele me lembra tudo aquilo que Jesus ensinou, eu recuso. Quando eu aprendo que devo me humilhar diante de Deus, eu não o faço. Quando eu aprendo que eu devo perdoar, que eu devo iniciar o caminho do perdão, que eu devo confessar os meus pecados, que eu devo parar de praticar determinada coisa e preciso iniciar uma nova prática piedosa na minha vida, eu simplesmente negligencio isso. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Meus irmãos, quem que manda nessa igreja? Quem manda nessa igreja? É Jesus, é o Senhor Jesus, se movendo em nós e através de nós, pelo seu Espírito Santo. É Ele que diz o rumo que nós iremos tomar, e Ele nos leva à sua palavra. Versículo 37 diz: quando ouviram isso, os seus corações, o coração daquelas pessoas que estavam nisso, ficou aflito. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Nós matamos o autor da vida. O que faremos? Será que há salvação para nós? Aquele que Deus fez Senhor e Cristo, eu negligenciei, eu recusei, eu deixei para lá e disse: Barrabás. O que faremos? Aqueles que tinham fechado os seus ouvidos para a mensagem do Evangelho que Jesus tanto pregou, agora têm seus corações estraçalhados por essa mensagem. Romanos 10, do versículo 14 ao 17, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E é isso que Pedro está fazendo, pregando a palavra, pregando Cristo, e esse crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem da nossa igreja. É isso que vai fazer nós sermos dedicados e perseverantes. Diferente de muitas pregações atuais, modinhas, não há aqui um sensacionalismo na pregação de Pedro. Não há um apelo extremo. Não há um apelo à emoção das pessoas. Não há tentativa de fazer qualquer uso de psicologia duvidosa, regressão e tantas outras coisas. Pedro não tenta converter ninguém. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, pastor batista do século XX, disse que se eu converter alguma pessoa, qualquer um pode desconverter.
Mas se Cristo converter o seu coração, nada vai desconverter você. Pedro não tenta converter ninguém. Diferentemente do que nós vemos em muitos lugares, onde o pregador tem a função de tentar tocar o coraçãozinho doce e derretido do público, nós vemos Pedro arrebentando com esses caras e mostrando a realidade do pecado. Vocês crucificaram o autor da vida. Não há um apelo feito por Pedro, mas a pregação do Evangelho brota a fé no coração dessas pessoas, ao ponto de o apelo partir dos ouvintes. Irmãos, o que faremos? Isso é algo genuíno. O problema é que muitas vezes nós somos tão preocupados com números que a gente baixa o padrão. Não, diz aí logo que tu aceita Jesus e a gente te coloca no hall de membros. Depois estamos aí lutando para ver se vai ter o quórum suficiente numa assembleia. Gente, que bagunça! Nós não podemos baixar o nível, baixar o padrão que Deus colocou lá em cima. Isso é igreja, não é bolicho, não é boteco, é igreja, é a casa do Senhor. Nós não temos, não é imposto a nós a missão de converter ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é levar a mensagem ao ouvido, e o Espírito Santo leva ao coração. Arrisque. Nós precisamos ser uma igreja que arrisca deixar, eu quero usar aqui por falta de um termo melhor, mas deixar Deus salvar as pessoas. Parar de tentar salvar as pessoas. Parar de tentar botar o olho nas pessoas e dizer, não, tu é salvo porque tu faz isso. Às vezes a pessoa nem se arrependeu dos seus pecados, nem creu de fato em Jesus, mas porque veio e ajudou a fazer alguma coisa que na igreja é crente. Não é. Não é. Precisa haver uma contrição no coração. Quando o texto diz aqui que aqueles irmãos, e eles se chamavam de irmãos porque eram israelitas, não porque eram crentes, não porque criam no Senhor Jesus. Quando diz que o coração deles estava aflito, a versão mais antiga vai dizer estavam compungidos. Sabe, traz a ideia de contrito, quebrado, estraçalhado. É como você pegar um pedaço de vidro e bater com um martelo, reduzido a pó. Eles estavam sendo expostos à sua insignificância. Nós não somos nada, o que nós fizemos ainda foi horrível, nós matamos o autor da vida. O que fazer? O que faremos então? Será que diante dessa realidade o seu coração também fica contrito? O seu coração também fica estraçalhado? Será que isso de fato afeta você? Ou você consegue ficar aqui com a sua mente viajando para 1 milhão de galáxias, ao invés de meditar nisso e ser tocado por isso? O que faremos? Irmãos, o que faremos? Porque foi pelo meu e pelo seu pecado que Cristo morreu. Foi por gente desgraçada igual eu e você. O que faremos? Versículo 38, Pedro nos responde. O Espírito Santo falando através da vida de Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Não há como chegar no destino certo se permanecer no caminho errado. É impossível. Você vai fazer qualquer viagem para um lugar que você não conhece, você bota o GPS, se você erra uma entrada, não tem como continuar naquela rodovia e assim, não, um dia eu vou chegar, não vai, está lá o GPS atualizando, né? recalculando rota, e você, não, eu consigo. Você não vai chegar no destino certo, o destino que você almeja, se você permanecer no caminho errado. E a ideia do arrependimento é justamente essa. É uma mudança de rota, é uma mudança de mentalidade, traz a ideia de que algo dentro de nós mudou. Eu estava me afastando de Jesus, de costas para Ele, e agora Ele toca o meu coração, e eu mudo a minha conduta, eu mudo a minha rota, e agora eu me volto a Ele em fé e em arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. O que faremos diante daquilo que fizemos? Arrependam-se.
Você se arrependeu dos seus pecados? Você se arrependeu de ser alguém que ofende a Deus? Arrependa-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E o batismo aqui é o testemunho público de que eu morri para mim e vivo agora para Cristo. Romanos 6, do versículo 1 ao 11, eu não vou ler todo o texto, mas ali nos traz claramente essa ideia. Eu fiz uma breve exposição desse texto no culto de batismo, na parte da tarde, onde fala que no batismo nós estamos nos identificando com Cristo, a minha morte com Ele, e também a minha vida com Ele. E assim como eu morri com Ele, eu também vivo com Ele. E da mesma forma que Ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Eu estou dizendo publicamente que eu sou dele. E nessa época aqui, se batizar, ou seja, assumir publicamente a fé cristã, a fé em Cristo, era assinar a tua sentença de morte. Era esperar que a qualquer momento você ia perder a cabeça. É por isso que o batismo naquela época era feita logo após a profissão de fé. Logo após a pessoa dizer assim, eu creio nesse Jesus, então vamos te batizar. Não, peraí, batizar também não, eu não posso dizer publicamente, vai que me matam. Então tu não crê, sem vergonha. É mais ou menos isso. Por que hoje a pessoa diz que crê em Jesus e a gente faz um estudo? Porque nós vivemos num contexto onde o nível baixou. As pessoas são capazes de afirmar que creem em Jesus, que são cristãs, porque tem uma Bíblia em casa, sendo que não leem, não estudam, não meditam, o coração não queima diante da palavra de Deus. É crendo em Jesus que recebemos a pessoa do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14, diz que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o selo da promessa, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Ele é a garantia de que seremos resgatados no dia da redenção. É no momento em que nós cremos. Então, você possui o Espírito Santo? Ou melhor, o Espírito Santo possui você? Você é dele? Ele é seu? Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz que após crermos, Deus envia o seu Espírito ao nosso coração, e através dessa experiência nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai. E ali o termo Abba traz a ideia de intimidade, relacionamento, profundidade. Não é só vir na igreja, não é só estar aqui, é vida com Deus. Você se arrependeu dos seus pecados? Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você professa publicamente a sua fé diante das pessoas e diante da igreja? Seus pecados foram perdoados? Você recebeu a presença do Espírito Santo? Versículo 39 diz: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Talvez diante disso tu pensa, eu até gostaria, mas eu não consigo. Eu não atendo os pré-requisitos. Eu não consigo largar da minha vida. Não há um tipo de gente que Jesus prefere. Apocalipse nos mostra isso na Nova Jerusalém. O Cordeiro comprou para si gente de toda tribo, raça, língua, nação. Gente comum. Ninguém é salvo porque se candidata, porque entrega um currículo aceitável a Deus, mas porque Deus chama. A pregação é um chamado geral a todos, mas o Espírito Santo faz um chamado eficaz ao coração de alguns. É o Senhor que ilumina o nosso entendimento e faz com que possamos reconhecer que somos pecadores, que estamos doentes, que estamos morrendo. Nós precisamos de cura, nós precisamos de um Salvador. Se nós precisássemos, não que não seja bom, um prédio, mas se o que nós precisássemos fosse um prédio, então não seria, Deus teria mandado talvez um mestre de obras morrer na cruz. Se o que nós precisássemos fosse de uma libertação política, de uma revolução política,
Deus teria mandado um político para morrer então na cruz. Teu problema é dinheiro, o nosso maior problema é dinheiro, por que Deus não mandou um economista? A nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Aquilo que realmente mata é o pecado. Por isso Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não há um tipo de gente. Sabe, pastor, o meu coração, ouvindo essas verdades, é constrangido. Mas eu não acho que Deus me aceita. Que bom. Porque você é inaceitável. Eu sou inaceitável. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus quando nós depositamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós rendemos a nossa vida aos seus pés. Quando Ele nos chama, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Versículo 40, a continuação aqui da pregação de Pedro, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Lucas só registra uma síntese da pregação de Pedro. Pedro falou ainda mais coisas, ele diz assim, com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles. Então, quando eu digo que nós não devemos tentar salvar as pessoas, não é que nós devemos parar de pregar para que elas se arrependam. Devemos parar de pregar que elas precisam do Senhor Jesus. Não. Mas é não tentar conquistar o coração delas com a nossa força. Pedro advertia e insistia. Gente, até o meu último dia de vida, até o meu último dia de pastoreio aqui nessa igreja, desse púlpito vocês ouvirão: arrependam-se. Porque há muitos que estão mortos em seus pecados. E há muitos que estão mornos em seus pecados. Aqueles que, se Jesus voltar hoje, serão condenados ao inferno eterno. E há outros que serão surpreendidos pela profunda negligência com a qual tratam o seu Senhor. Portanto, arrependam-se, salvem-se desta geração corrompida. O chamado da pregação de Pedro era ao arrependimento. A geração perversa aqui é aquela que não crê em Jesus e o crucificou. É aquele povo que não quis entender, que não quis enxergar que Jesus era de fato o Cristo e crucificou Ele. Talvez você faça parte dessa geração. Talvez você faça parte dessa mentalidade. Paulo, em outro lugar, escrevendo, ele vai dizer que quando nós ignoramos, quando nós continuamos deliberadamente vivendo nos nossos pecados, é como se crucificássemos a Cristo novamente. Será que você não faz parte dessa geração perversa? Que crucificou o Senhor Jesus? Será que você foi salvo dessa geração corrompida? O versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Tinha crente bom lá. Tinha gente que entendeu que a vida não valia nada se não fosse vivida para Cristo. Teve gente que estava entendendo aqui o que Paulo vai escrever posteriormente: o viver é Cristo, morrer é lucro. Entendendo que a forma como eu vivo aqui, eu vou viver em prol do meu Senhor, eu vou empregar a minha vida no trabalho do Senhor, para a glória do Senhor. E se eu morrer, se me matarem, eu estou com o Senhor, que é infinitamente melhor. O que tu pode tirar de um povo que não tem nada, que entregou tudo? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! 3.000 pessoas. O aceitar aqui não é dizer assim: ô Jesus, eu te aceito, viu? Vem aqui, faz morada aqui na minha vida e depois disso eu estou salvo. Não, o aceitar aqui é uma profunda postura de coração que diz: muito obrigado. Eu não merecia. Muito obrigado, eu não fiz por onde. Aceitaram a mensagem de que, apesar de eu ter feito parte dessa geração que crucificou o Cristo, Ele me ama. Ele me chama para perto dele. Senhor, muito obrigado. Esse é o aceitar.
O Espírito Santo abriu o coração daquelas pessoas para que pudessem reconhecer esse favor imerecido. Augustus Nicodemos, um pastor presbiteriano, ele vai fazer um trocadilho aqui com esse versículo, com uma brincadeira, mas na ideia de nos despertar um pouco. Ele diz assim: 3.000 pessoas com um sermão. E hoje a gente precisa de 3.000 sermões para uma pessoa. E a pergunta que eu quero deixar ecoando aqui: será que o problema é o sermão? Se as pessoas foram acrescentadas, é porque havia um grupo estabelecido antes. E nós vemos isso nos capítulos anteriores de Atos, nos relatos anteriores aqui. Havia um grupo que perseverava unânime em oração. Havia 120 que receberam o Espírito Santo, que foram cheios da presença do Espírito Santo. Essas pessoas foram acrescentadas à igreja. Os salvos, aqueles que creem em Jesus, sabem que a igreja não salva ninguém, mas desejam intensamente viver a igreja. Desejam intensamente viver a vida de igreja. Então deixa eu te dar uma notícia. Se você não ama a noiva de Cristo, não tem como você dizer que ama Cristo. Se você não ama aquilo pelo qual Cristo morreu, não diga que o ama, porque ele não entende isso como amor. Nós temos uma moda de que é possível ser cristão sem estar com outros crentes, sendo que do início ao fim nós vemos Deus chamando um povo, indivíduos que fazem parte de um povo. Esses 3.000 foram salvos, não foram largados, eles foram acrescentados a um grupo que já existia. Diante disso, nós precisamos entender que foi pelo nosso pecado que Jesus foi crucificado, foi pelo meu e pelo seu pecado. Será que o nosso coração fica aflito diante dessa afirmação? Jesus morreu por mim? Você já se arrependeu por ofender a Deus? Você já se arrependeu por ofender a um Deus santo, ao eterno, imortal? Se compreendermos que somos pecadores, é por nós que Cristo morreu. Que Deus nos salve da nossa corrupção e nos resgate, para que sejamos agentes de transformação na vida de tantos outros. A igreja que queremos ser é dedicada e perseverante. A igreja que queremos ser não pode doar sem se comprometer. A igreja que queremos ser não pode ficar conformada, porque um dia foi dedicada ao Senhor. Nós precisamos ser perseverantes, fervorosos, avivados. E eu não estou falando sobre fogo estranho, eu estou falando sobre uma presença real do Espírito Santo. Jesus está vivo, Ele vai voltar para nos buscar, e Ele enviou o seu Espírito Santo para dar testemunho disso. Você crê nisso? Nós iremos nesse momento celebrar essa convicção. Eu quero pedir para que... Pode ser o Leandro. Vem cá. Ele vai distribuir os elementos da ceia. Nós iremos... Eu quero orar por você. E enquanto cantamos, se você for participar da ceia, você se coloca em pé. O Leandro irá até você e lhe alcançará então, e depois juntos participaremos dos elementos. A pergunta que sempre surge nesse momento: pastor, eu posso participar da ceia? Não sou eu que defino isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Dito isso, eu quero abrir aqui em Mateus capítulo 26.
o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Para perdão de pecados. Você crê que o corpo de Jesus Cristo foi moído em seu lugar? Você crê que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em seu favor? Se você crê nisso, participe da ceia. Pastor, mas eu estou em pecado. Sabe por que nós celebramos a ceia? Porque há perdão disponível para nós. Quando nós nos arrependemos, Cristo nos perdoa. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a boa notícia. Não estamos perdidos. Jesus veio ao mundo para salvar, para resgatar perdidos, desgraçados, miseráveis, que nem eu e você. Mas somente aqueles que reconhecem isso. Então, se hoje você consegue olhar para o seu passado, e identificar: houve um momento na minha vida que Cristo invadiu a minha história e eu nunca mais fui o mesmo. Se hoje você consegue olhar para o seu presente e dizer assim: o Senhor Jesus tem moldado a forma como eu vivo hoje. E esse hoje pode ser o hoje e agora, esse momento literal. Pode ser que você chegou aqui no fundo do poço, amarrado por pecados, não conseguindo se desvencilhar de tantas amarras que te perseguem há tanto tempo. Se hoje você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele te perdoa e te purifica da tua injustiça. Se hoje você consegue olhar para frente e afirmar: a minha esperança não está em mais nada, somente naquele que prometeu que vai voltar para me buscar, você pode participar da ceia. A ceia, ela aponta para esses três tempos: passado, presente e futuro. A Bíblia diz que aquele que come sem discernir o corpo, come para a sua própria condenação, não para a condenação do pastor. O meu papel aqui é instruir você a forma correta de participar disso. Entra dentro do aspecto presente, de discernir o corpo, as pessoas ao nosso redor. Se há, porventura, alguém aqui que tem uma intriga com algum irmão, que tem alguma coisa mal resolvida, o Espírito Santo te constrange a resolver isso, a pedir perdão, por pensamentos mal direcionados, por fofocas feitas. Jesus sabe o nosso coração. Vamos honrar o que Ele fez. Vamos honrar, vamos nos lembrar com honra, com louvor, o sacrifício dele. Não ache que a sua conduta pecaminosa está escondida do Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Eu quero orar por você e enquanto cantamos, se você for participar, você se coloque em pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse tempo, Pai. Eu quero te agradecer pela Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, eu quero clamar a Ti que o Senhor nos dê a graça de sermos um povo dedicado, perseverante. Sermos um povo que foi alcançado pelo Teu Espírito, que foi conquistado pelo Senhor, que foi rendido pelo Senhor. Que possamos nesse momento celebrar o que o Senhor fez por nós. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga à nossa consciência a realidade daquele que vive. É verdade, Senhor, que há muitos aqui que nunca nasceram de novo. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja tocando esses corações e mudando a natureza deles. Que haja um novo nascimento, que haja uma verdadeira conversão, uma verdadeira entrega ao Senhor. E é verdade que há outro grupo aqui que está acomodado. Um dia foi dedicado, mas há tempos deixou de ser perseverante.
Que o Senhor esteja reanimando os nossos corações. Que possamos ser incendiados por isso, Pai. Essa é a igreja que queremos ser. Uma igreja dedicada e perseverante. Que diante da pergunta que ressoa nesse texto, o que faremos diante disso? Que a nossa postura seja chegarmos diante do Senhor, quebrantados, totalmente rendidos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor, e queremos cantar isso com verdade, queremos cantar isso de forma genuína, que o Teu Espírito Santo nos capacite a fazer isso. É a minha oração, é a nossa oração, amém. Eu olho para o céu sobre participar. Sua obra o Salvador na cruz mostrou. Queremos entregar tudo, Senhor, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
ainda em pé, eu gostaria que um voluntário ou uma voluntária orasse a Deus nesse momento, agradecendo e louvando a Deus pelo corpo dele que foi moído em nosso lugar. Amém. Um outro voluntário ou voluntária pudesse agradecer e louvar o nome do Senhor pelo sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Através desse sangue nós somos lavados dos nossos pecados, purificados de toda a injustiça. Alguém então ore nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Participemos então juntos dos elementos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que é viva e é eficaz. E nós temos a convicção de que essa noite o Senhor falou ao coração da tua igreja, que possamos nos mover de acordo com a tua palavra. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque, apesar de nós estamos salvos. Apesar de nós podemos celebrar a redenção, nós podemos celebrar o que Cristo fez por nós. Obrigado, Senhor, é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, vocês podem sentar? Aproveitar que o Maurício trouxe aqui o envelope aqui à frente. Não é nosso costume, como igreja, estar todo domingo lembrando, para não dizer constrangendo, os crentes a ofertar e a contribuir com os seus dízimos. Até porque cremos que crente não precisa disso. Então, o momento do louvor, ou qualquer outro momento que você quiser, você pode vir à frente e fazer isso, tá bom? Pode ser na chegada, pode ser na saída, vez ou outra, nós iremos falar sobre isso, mas o que nós cremos é que o Senhor Jesus sustenta essa igreja, que essa igreja é sustentada com o dinheiro de Jesus. Então, se o dinheiro que tu tem é teu, fica contigo, sem problema, tá bom? Tem algum aviso que eu estou esquecendo, que eu deveria falar aqui? Não tem ninguém que depois no grupo vai me mandar uma mensagem e dizer: pastor, eu tinha que ter falado isso.
Não? Agora não. Ó, viu? Tinha, ó. Eu ia esquecer mesmo. Obrigado, Cris. Irmãos, quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro de oração. É coisa de crente. Então vem. Se tu é crente, vem. Se não é, vem igual. Nós vamos orar por ti. Vamos orar para que o Senhor toque teu coração e tu creia nele. Acabou o meeting. Eu ainda estou relutando em ficar gravando os sermões. Então assim, quem está vendo em casa, daqui a pouco vai ficar assim. Nós precisamos, uma das marcas da nossa igreja precisa ser oração. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Então na quinta-feira, às 20 horas, temos o nosso encontro marcado aqui. Não tem programa, não tem comida, não tem nada. A gente vai se juntar para orar. Pastor, mas não adianta, vem só 2. Tá? Isso revela algo preocupante sobre a nossa igreja. Mas também algo esperançoso. Tem 2. Tem 2 que denunciam que os outros estão negligenciando a oração. O verdadeiro denuncia o falso. E você? Ora? Se sim, quinta-feira temos nosso encontro marcado. Tá bom? Eu estarei lá na porta, pronto para lhe dar um soco na mão assim, de paz e amor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Qualquer coisa, estou à disposição.